noite, seja bem-vindo ao culto dominical familiar. Gostaria de convidá-lo para louvar o Senhor, mas antes gostaria de ler a palavra de Deus com você no Salmo de número 7, versículos 10 e 11 e depois o 17. Hoje é 28 de agosto de 2022 e é o dia que o Senhor criou para nós louvarmos o Senhor. Salmo de número 7, versos 10 e 11 e depois o 17. Olha o que diz a palavra de Deus. Deus é o meu escudo, Deus que sente indignação todos os dias. Deus é o meu escudo, Ele salva os retos de coração. Verso 10. Verso 11. Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. O 17. Eu, porém, renderei graças ao Senhor, segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Louvado seja Deus por isso. Hoje é um dia especial, porque podemos louvar o Senhor, podemos engrandecê-lo, podemos dar graças ao Senhor, podemos agradecer ao Senhor pela nossa vida, também pela salvação, pela perseverança, pela oportunidade de estarmos aqui, podermos adorar o Senhor e ouvir a sua palavra. Hoje eu quero agradecer também pelo nascimento da minha segunda neta, a Thalita Raquel. Nós temos já a Tatá, que é a Tabita Luísa, e temos agora a Thalita Raquel, que nós chamamos carinhosamente de Lita. E eu quero agradecer a você pelas suas orações, pelo parto da minha nora, a Franciele. Vamos louvar o Senhor. Pai, essa noite nós somos gratos ao Senhor pela vida, pela existência, mas também pela salvação, que na história da nossa existência o Senhor nos salvou, nos fez ouvir o Evangelho, nos deu a oportunidade de nos convertermos. Pai, louvamos o Teu nome por este dia que o Senhor criou, dia em que podemos louvar o Teu nome. Louvamos o Teu nome também pelo nascimento da Thalita. Louvado seja o Senhor pela sua saúde, pela saúde da Franciele e porque o Senhor conduziu todas as coisas para a honra e a glória do seu nome. Coloca este culto, este momento em que nos reunimos para adorar o Senhor, pelo Facebook, pelo YouTube, cada um de nós, irmãos da familiar em seus lares, bendizendo e exaltando o seu nome. Colocamos este culto em tuas mãos e te damos graças. Damos graça pelo suprimento das nossas necessidades espirituais, psicoemocionais e físicas também. Receba a nossa gratidão, nosso louvor, nossa adoração. Mas também confessamos os nossos pecados ao Senhor, pecados que cometemos por palavras, pensamentos e ações. Tenha misericórdia de nós. Meu Pai Celestial, colocamos o Teu povo em Tuas mãos. Colocamos a Thalita, colocamos a Franciele, a irmã Anália, nossas famílias, em Tuas mãos, essa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Amém, querida. Deus abençoe a sua vida. É bom ter você aqui conosco nesse momento de gratidão, nesse momento de confissão, nesse momento de intercessão. Eu quero convidar você, nós vamos louvar o Senhor agora, a Gilca vai nos ajudar e nós vamos ao trono da graça em louvor e adoração. Em nome do Senhor Jesus, convide sua família, seus amigos, compartilhe o link. Deus vai abençoar a sua vida em nome do Senhor Jesus. Bom vai abraçar esse filho que ele tanto amou.
Cordeiro Santo, razão do meu viver. Sejam todos bem-vindos a familiar, ao nosso culto dominical, culto que realizamos todos os domingos. Seja bem-vindo você e a sua família. Sempre às quartas-feiras, às 20 horas, temos oração e reflexão. Estamos nesse período refletindo sobre os Salmos dos Peregrinos. Venha participar conosco às quartas-feiras. Aos domingos pela manhã temos Escola Bíblica Familiar, ou seja, a nossa Escola Bíblica Dominical sempre às 10 horas da manhã. O tema que estamos refletindo é o Novo Testamento, como ler e aplicar. Queridos, nosso culto dominical, às 18 horas e 30 minutos a cada domingo, nós meditamos e refletimos, pregamos, expomos sobre o Evangelho de Marcos, que é um evangelho para viver e para servir. A familiar é bíblica, ela é contemporânea. Então temos reuniões domingo pela manhã, domingo às 18h30 e quarta-feira às 20 horas. Convidamos você para estar conosco nesse período agora, sempre online, pelo Facebook e pelo YouTube. Semana que vem nós teremos o encontro da Comunhão Internacional Batista Livre na Bulgária, no leste europeu. Será de 3 a 12 de setembro. Eu estarei lá juntamente com o pastor Jean. Ele é o atual presidente da Comunhão Internacional e eu vou representar o Brasil. Conto com suas orações e com a sua ajuda. Em nome do Senhor Jesus, ore por nós. No mês de setembro também temos um encontro da Aliança Batista Livre aqui no Brasil, lá na cidade de Araras, de 23 a 25. O tema é Reconstruindo a Liderança para Construir o Futuro. Orem por nós, orem pelos líderes batistas livres. Participe conosco. Essa noite nós estamos dando continuidade aos assuntos do capítulo 4 do Evangelho de Marcos. Jesus, os segredos do reino e o seu poder, meditando nas parábolas do Senhor Jesus no Evangelho de Marcos. Eu quero convidar você para conosco meditar nessa palavra. A Gilca está cantando conosco, ela está nos conduzindo com hinos e cânticos à presença de Deus em louvor e adoração, e ela vai fazer isso agora. Eu quero convidar você, sua família, todos juntos para louvarmos o Senhor. Quando voltarmos, vamos pregar a palavra de Deus, e eu espero estar com você meditando no Evangelho de Marcos, em nome do Senhor Jesus. Versos mais bonitos não irão expressar a beleza da tua santidade. Se todo instrumento e toda voz ao mesmo tempo emitissem sons, ainda não expressariam
Deus é fiel, pois é só dele o teu coração. Que coisa maravilhosa, não é? Gostaria de convidar você que já está conosco, você que chegou agora, para nós meditarmos na palavra de Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos de 26 a 29. Pegue sua Bíblia, vamos ler a palavra de Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 4, de 26 a 29. Olha o que a Bíblia diz. Disse ainda, quem disse? Jesus. O reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. E, quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Vamos orar. Pai, queremos nos curvar diante do Senhor em oração nesse momento e pedir uma palavra nesse texto, uma exposição desse texto, uma explicação, uma pregação, um ensino para as nossas vidas. E que este ensino, essa pregação, possa trazer essa noite ao nosso meio edificação, mas também salvação, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meu amado. Amém, minha amada. Deus abençoe. Deus abençoe a sua vida. Olha, nós estamos estudando o Evangelho de Marcos durante esse período em que nós estamos apenas online aqui na Familiar. E nós temos visto que neste capítulo 4, Jesus contou 4 parábolas sobre o reino de Deus, ou sobre o reino dos céus e o seu poder. A primeira parábola que ele contou foi a parábola do semeador, sobre a resposta do homem à palavra de Deus. A segunda parábola, sobre a palavra de Deus que produz testemunho, revela corações e gera produtividade. A terceira parábola, que foi o texto que nós acabamos de ler, sobre o poder intrínseco da palavra de Deus. E a quarta parábola, que se for a vontade de Deus, estaremos meditando nela semana que vem, sobre o grão de mostarda, sobre a capacidade extraordinária de crescimento da palavra de Deus no estabelecimento do reino, o reino do nosso Deus. Hoje à noite nós queremos meditar com os irmãos sobre a parábola da semente, sobre o poder intrínseco da palavra de Deus. Uma coisa que eu queria compartilhar com vocês é que essa parábola, ela é registrada apenas aqui no Evangelho de Marcos e ela complementa a parábola do semeador quando ela explica em mais profundidade os resultados do crescimento espiritual alcançado em um solo bom, em um coração fértil. O que nós observamos é que Jesus continua a usar uma figura aqui agrícola para ensinar sobre o reino de Deus. Porque Jesus queria dizer o seguinte, que assim como no mundo natural, o crescimento do reino de Deus é um mistério. Olha, a principal lição desta parábola é que a germinação da semente lançada em solo independe do semeador ou do agricultor. Ele pode fazer o esforço que quiser. Ele pode regar, ele pode colocar adubo, ele pode fazer o que quiser. Mas se Deus não der o crescimento, não há crescimento. Você sabe uma coisa interessante? O papel do semeador aqui é apenas semear, porque Deus é o responsável pela germinação da semente. Se na parábola do semeador, como nós vimos há 2 semanas atrás, Jesus enfatizou a responsabilidade humana, nesta parábola aqui da semente, Jesus enfatiza a soberania de Deus. Porque aqui nós vemos claramente
diante dos nossos olhos está o texto, o intrínseco poder da palavra de Deus para germinar a semente. O intrínseco poder da palavra de Deus, que é a semente lançada. O que nós precisamos entender é que a palavra de Deus semeada no coração humano, ela trabalha por si mesma, pela operação sobrenatural, inconfundível e às vezes imperceptível do Espírito Santo. A semente, ela tem vida em si mesma porque ela é a palavra de Deus, viva e eficaz, e mais cortante do que espada alguma de dois gumes, e ela é apta para discernir juntas e medulas e os pensamentos e intenções do coração humano, como diz o escritor aos Hebreus no capítulo 4, versículo 12. Ela trabalha automaticamente, invisivelmente, poderosamente e triunfantemente no coração da pessoa que ela é semeada. Deus, na verdade, é o autor do crescimento espiritual. Por isso que a semente da sua palavra, ela é poderosíssima. Olha, queridos, o crescimento da semente, como nós olhamos no texto e conseguimos por analogia entender, passa por vários estágios até chegar à maturidade. Semelhantemente, se você pensar comigo, os filhos de Deus não nascem perfeitos em fé, esperança, conhecimento e experiência. Mas, à medida que vão crescendo, Deus vai trabalhando e aperfeiçoando até chegarem à maturidade, até chegarem a serem varões da estatura do perfeito Filho de Deus. As duas coisas mais importantes na vida são nascer e crescer, ou seja, nascer e se desenvolver até se tornar adulto, maduro, experiente. O propósito do nosso Deus para nós é a perfeição, a maturidade espiritual até chegarmos à estatura de Cristo, como diz Efésios 4, de 11 a 16. Quando Deus fala que Ele mesmo concede àqueles que vão ajudar o povo de Deus a crescer e chegar a essa estatura, a estatura perfeita do Filho de Deus. Por isso, queridos, eu quero afirmar que o projeto de Deus não é apenas nos levar para a glória, para o céu, para o seu reino definitivamente, mas transformar-nos à semelhança do seu Filho, o Rei da Glória. Para quando chegarmos lá, chegarmos perfeito e perfeitamente habilitados para vivermos no reino de Deus, assim como Ele está nos abençoando para vivermos de forma perfeita e habilidosa como filhos do reino ainda nessa terra. Agora, precisamos entender que esse crescimento ele é gradual e ele passa por 3 estágios. Primeiro, o estágio da erva, que é o processo do novo nascimento. A semente é lançada e ela é trabalhada pelo Espírito Santo na vida de uma pessoa. Assim como a semente é lançada no solo e ela é trabalhada pelo solo e por aquele que é o Criador de todas as coisas. Esse processo, na vida espiritual, chamamos processo de novo nascimento. Quando a semente germina, quando ela ganha vida porque ela estava morta, e os homens estavam mortos em seus delitos e pecados, mas sendo Deus rico em misericórdia, nos deu vida, vida em abundância, vida juntamente com Cristo, Jesus, o seu Filho amado. O segundo processo é o processo da espiga, é o processo de crescimento. A pessoa nasce de novo, torna-se um cristão, passa a seguir a Cristo, é nova criatura, mas precisa todos os dias aprender a palavra de Deus. Precisa todos os dias aprender a ser um cristão, a viver como cristão. Precisa todos os dias enfrentar as duras provas da vida, as adversidades da vida no mundo espiritual, no mundo psicoespiritual e no mundo físico. E Deus usa tudo isso com a sua palavra, na instrumentalidade do Espírito Santo, para trazer crescimento ao Filho de Deus, ao povo de Deus, à Igreja de Deus. O terceiro estágio é o estágio do grão cheio na espiga, que é o processo de maturidade espiritual. Este é um dos mais difíceis processos, porque é necessário provação. É necessário enfrentar as mais duras provas. É necessário permanecer firme.
é necessário perseverar na fé. Muita gente tem caído e perdido-se ao longo do caminho porque não consegue enfrentar as duras provas da vida e não consegue esperar em Deus. Mas eu creio que é a vontade de Deus que todos os que ouvem a sua palavra, a semente viva, nasçam de novo, que ela germine em seus corações, que essas pessoas comecem a crescer e que cheguem à maturidade. Louvado seja Deus. Gostaria de te falar 4 detalhes importantes desta parábola. Primeiro detalhe importante desta parábola é a semente que germina e cresce inexplicavelmente. Veja o que diz o versículo de número 26 e 27. Disse ainda, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente na terra. Então ele está falando sobre como as coisas acontecem no mundo espiritual, usando uma linguagem figurada, não é? Uma parábola, não é? Falando em figuras do reino agrícola. Ele diz, depois dormisse e se levantasse noite e dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. O processo de germinação, o processo de crescimento, sempre foi um mistério. Porque por mais que façamos tudo, que tenhamos técnica e a melhor das tecnologias, dependemos do Criador, do seu tempo, da sua vontade, da sua soberania. A mesma coisa acontece no reino de Deus. Nós lançamos a palavra, nós pregamos a palavra e como diz Paulo, o crescimento veio de Deus. É o que semeia, outro é o que colhe, ou dá continuidade, é o que rega. Mas Deus é quem dá o crescimento, ou seja, Deus é quem transforma uma pessoa e Deus é quem faz ela crescer. Segundo detalhe nessa parábola é que quando a semente é plantada, ela frutifica automaticamente, se aquele coração é um coração fértil. Veja o versículo 28. A terra por si mesmo frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. É o que nós falamos do processo. Deus faz uma obra através da sua palavra. A pessoa espiritual que nasce espiritualmente, que nasce de novo, que recebe Jesus como Salvador, que se converte, precisa ler a palavra de Deus todos os dias, ter comunhão com os irmãos, orar, buscar fazer a vontade de Deus. E o processo de frutificação espiritual vem diretamente de Deus. Que coisa maravilhosa, não é? Agora, um outro detalhe aí é a semente que cresce gradualmente. Ela não cresce assim de uma vez. Veja, o texto diz assim, primeiro a erva, depois a espiga e depois o grão cheio. Há um processo. E é neste processo que muitos caem, que muitos se atrapalham, que muitos voltam atrás ou que muitos se ensoberbecem. Precisamos tomar cuidado. Essas coisas fazem parte do reino espiritual. E o inimigo de nossas almas quer nos levar a pecar diante de Deus e nos afastar do processo. Ele não quer que passemos pelo processo correto, pelo processo de ouvir a palavra de Deus, pelo processo de ser transformado pela palavra de Deus, nascer de novo, pelo processo do discipulado, quando aprendemos a palavra de Deus e começamos a crescer, pelo processo de enfrentarmos as provas desta vida espiritual, psicoemocional e físicas, pelo processo de permanecer firme diante das muitas adversidades da vida, pelo processo de reconhecer a vontade de Deus, seja essa vontade qual for, e submeter-se a ela. Muita gente se atrapalha aí e quer a sua própria vontade, seus próprios desejos. É um hedonismo muito triste que tem entrado na vida do povo de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. E quarto detalhe é que há um tempo certo determinado para a colheita dos frutos. Veja o que diz o verso 29. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Olha, no mundo natural, quando o fruto já está maduro, se colhe para alimentar o mundo inteiro, não é?
para o alimento pessoal de quem planta, para o comércio, para o mundo inteiro. Agora, na vida espiritual, quando uma pessoa amadurece, ela passa a servir no reino de Deus como coluna. Porque a igreja, ela precisa de pessoas experientes. Ela precisa de pessoas que conheçam a palavra de Deus, que sejam experimentados na fé, para conduzir os mais novos. Este é um círculo paulino de crescimento espiritual. É o círculo do crescimento espiritual que a Bíblia fala. Nascer, crescer, reproduzir e continuar vivendo. No mundo físico é nascer, crescer, reproduzir e morrer. No mundo espiritual é nascer, crescer, reproduzir-se e continuar reproduzindo-se até a volta de Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu te falar, mas existe uma outra coisa nessa questão da colheita. É o dia em que Cristo virá buscar a sua igreja. Aí, meus amados, somente Deus conhece esse dia, o dia da colheita. Nós devemos semear até aquele dia glorioso. Nós temos a promessa de que o nosso trabalho no Senhor não é vão. A palavra de Deus para ele não volta vazia. A palavra que Deus lança, ela vai fazer o seu trabalho e nós temos que fazer o nosso. Por isso, devemos trabalhar e esperar a colheita final. Nós recebemos uma ordem, a ordem de semear, mas Deus detém o controle soberano sobre o crescimento. Na verdade, tudo está nas mãos de Deus, tudo está no seu controle. Deus é soberano sobre todas as coisas. Quando o fruto estiver maduro, meu amado, então virá a gloriosa ceifa do Senhor. Entre nossa semente e uma colheita transbordante estão os milagres de Deus. Enquanto nós não tivermos, naquele dia da colheita final, temos que fazer a colheita parcial, que é alcançar pessoas para o reino, para aquele dia da colheita final. Louvado seja o nome do nosso Deus. Gostaria de concluir essa noite falando sobre, ou fazendo 4 colocações para aplicação e como lição para nós. Primeiro, o trabalho cristão é semear a palavra de Deus. Deixa eu te falar, nós não temos o poder, nem nos foi dada a missão de salvar pessoas, fazer pessoas nascerem de novo e fazer pessoas crescerem. Nós fomos chamados para semear, ou seja, pregar a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus, persuadir as pessoas a crerem na palavra de Deus. Essa é a nossa tarefa, essa é a sua tarefa, essa é a minha tarefa. Segunda afirmação, o novo nascimento é uma obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem transforma o coração. É o Espírito Santo quem trabalha no coração. Desde que do dia em que a pessoa ouviu a palavra de Deus pela primeira vez, em que a semente foi lançada na sua vida, no seu coração, até o dia em que Cristo voltar, isso é uma obra do Espírito Santo na vida da pessoa. Então eu não tenho que me preocupar com quem vai fazer essa obra. Já tem quem faça. O nome dele é terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo de Deus. Terceira colocação, o crescimento espiritual também é uma obra de Deus. Olha, não há nada que eu faça para uma pessoa que vai gerar crescimento espiritual nela. Eu tenho apenas que ensiná-la, aconselhá-la, ajudá-la, dar bom exemplo, e Deus trabalha no coração para fazê-la crescer. Mesma coisa é a igreja. Quem faz a igreja crescer, quem trabalha na igreja é Deus. Nós podemos mexer os pauzinhos, humanamente falando, fazer coisas, planos, estratégias, até coisas ilícitas, errôneas. Isso pode trazer à igreja até o crescimento numérico. Mas a igreja verdadeira do Senhor Jesus cresce pela poderosa palavra de Deus, pela operação do Espírito Santo. E em quarto lugar, o crescimento espiritual é gradual até chegar à maturidade espiritual. Ninguém cresce de uma vez. Recebe Jesus Cristo hoje, nasce de novo e amanhã já está maduro na fé. Sabe o que tem acontecido? Não sei se você tem observado, já faz há muito tempo, que pessoas da mídia, estrelas, da televisão, do cinema, pessoas que estão aí
que tem milhões e milhões de fãs, se converte. Em poucos meses já são pastores, pastoras, líderes espirituais, já estão pregando, ensinando a palavra de Deus, sem menos ter lido a Bíblia corretamente, terem sido discipulados. Pessoas se convertem e já são imediatamente batizadas sem nenhum aconselhamento. O que acontece? Pouco tempo depois, às vezes nem anos, uns meses, essas pessoas se afastam do Evangelho, dão um mau exemplo, começam a falar mal do Evangelho. Isso não é apenas com pessoas famosas do mundo, mas com qualquer pessoa que não passa pelo processo espiritual e gradual de crescimento espiritual. Eu quero convidar você, essa noite, a colocar a sua vida nas mãos do Senhor Jesus, a receber o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Eu quero convidar você, essa noite, a deixar o Espírito Santo transformar a sua vida. Eu quero convidá-lo a colocar sua vida nas mãos do Senhor Jesus e nascer de novo. Eu quero convidá-lo a crescer conosco. Aqui na Familiar eu quero ensinar a você a palavra de Deus. Quero ajudá-lo nesse processo que Deus vai fazer na sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Não só na sua vida, mas na vida da sua família também. Tenha uma ótima noite. Deus abençoe a sua vida. Vamos orar. Pai, essa noite nós engrandecemos o teu nome e nós te exaltamos. Pedimos a tua misericórdia, o teu amor e a tua abundante graça sobre nós para salvação e edificação. Abençoe a cada um, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, agora e sempre. Amém. Tenha uma boa noite, uma ótima semana. Ore por nós, estaremos orando por vocês. O Senhor os abençoe e o Senhor os guarde, em nome de Jesus.